Olá, eu sou o Júlio Herdi e vamos continuar a nossa jornada de analista executivo. Hoje eu quero falar para vocês sobre criatividade. Criatividade é um tema que está em voga, está na moda, todo mundo fala muito sobre isso. A frase da vez é pensar fora da caixa. E de fato, criatividade é muito importante e quem consegue ser criativo no ambiente corporativo se destaca muito. A maioria das pessoas entra no automático e começa a executar suas rotinas todo dia do mesmo jeito e acaba não pensando uma maneira diferente de fazer. Até porque o automático muitas vezes está funcionando, está entregando o resultado. Mas existe outra máxima que é tudo pode melhorar, né? Então a criatividade, ela complementa essa máxima. Porque se você já faz alguma coisa que entrega resultado, mas se você fizer uma reflexão e ver onde é que tem uma oportunidade, você pode capturar uma oportunidade e transformar aquele processo, aquele projeto em algo ainda melhor. Então, sobre criatividade, a experiência que eu tive é o seguinte: hoje fala-se muito sobre inovações disruptivas, né, que são as grandes inovações que mudam o patamar das coisas. Tem gente falando no mundo das startups, nos 10x, quais são os novos projetos, os novos processos, né, as novas inovações que vão multiplicar por 10 vezes os resultados. E quando eu fui impactado por isso, eu achei que eu conseguiria já pensar, parar um dia, pensar, analisar as coisas, ter uma ideia disruptiva. E foi frustrante porque quando eu comecei a pensar e me esforçar muito, as ideias que vinham quando eu apresentava para outras pessoas eram ideias que já existiam, eram ideias óbvias, não eram de fato uma disrupção. E depois dessa experiência, eu entendi que você se tornar alguém fluente em criatividade é como qualquer outra habilidade. Você tem que começar devagar, ir aprendendo e um dia você se torna um faixa preta. Então, por exemplo, se você for começar karatê hoje, é impossível que você vá fazer uma primeira aula, por mais que você queira ser um grande lutador, e você vai competir com faixa preta e vai se sair bem. Isso é impossível. Você vai ter que passar pela etapa da faixa branca e as outras cores até você se tornar um mestre, né, um faixa preta. A criatividade é a mesma coisa. Então, na criatividade, a sugestão que eu dou é: comece pequeno. Pegue os seus processos e pense pequenas melhorias nele. E comece a compartilhar essas melhorias, demandar para alguém que seja seu par ou da sua equipe. Porque quando você começa a fazer pequenas melhorias, por exemplo, numa planilha de Excel, se você começa a automatizar um processo dela, colocar um botão que volta para uma guia ou que vai para outra guia, por exemplo, quando você começa a fazer essas pequenas melhorias, você vai começando a treinar sua musculatura. Então essa musculatura da criatividade que pode estar atrofiada, quando você vai exercitando ela aos poucos, ela vai se tornando mais forte, e as pequenas melhorias vão te dar insights para que você possa fazer uma melhoria um pouco maior, de mais impacto. E com o tempo, fazendo isso muitas vezes durante algum tempo, você vai tendo cada vez mais condições de inovar e inovações que geram impacto maior. Então, o que eu sugiro é isso. Gerencie a sua expectativa. Se você não tem o hábito de pensar em inovações, em coisas criativas, comece devagar, leva tempo. Você não vai em 2 dias embaixo de uma árvore pensando sobre o que poderia ser diferente e ter uma ideia que vai transformar o mundo. Mas se você fizer pequenas mudanças, sua musculatura vai crescer, você vai ter mais insights, principalmente se você compartilhar isso com pessoas, e aí você vai ter mais fluência para no futuro fazer grandes inovações.